Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo de apresentação da nossa série que vai tratar sobre a história da Igreja Católica, começando desde os seus primórdios até o momento atual. São mais de 2000 anos de história e que iremos analisar através das obras do Daniel Hopes, que é um grande historiador francês que viveu até a metade do século XX e que escreveu vários volumes. São esses volumes aqui dessa coleção de História da Igreja, né? Temos 10 volumes publicados pela editora Quadrante e esses dois volumes iniciais. O Daniel Hopes ele apresenta de uma forma muito interessante toda a narrativa histórica que está relacionada à igreja. Ele apresenta com um tom, com uma narrativa e uma forma própria de escritor. Inclusive o Daniel Hopes ele foi premiado, né, como sendo um dos grandes escritores franceses da sua época, muito lido, e era membro da Academia Francesa, ou seja, como se fosse a Academia Brasileira de Letras aqui do Brasil, né? Ele era membro da Academia Francesa e ele utilizou esse dom da escrita para elaborar justamente essa coleção que narra a história da igreja. Então, é uma coleção muito interessante com a perspectiva histórica, lembrando sempre que ele está observando os fatos, observando as análises sobre a possibilidade de entender aqueles fatos de acordo com o que a igreja ensina, porém ele não faz necessariamente uma apologia, né, no sentido de tentar convencer sempre o leitor de que aquela história é a correta, etc. Ele apresenta os momentos, vários momentos ao longo da história, apresenta determinados comentários, né, sobre determinadas situações, mas ele não perde aquela essência histórica. Né? Então o autor ele tem esse compromisso sempre com aquilo que foi verdadeiro, com aquilo que foi considerado como sendo fato. Né? Afinal, ele é um historiador católico e os católicos têm como princípio a ideia de que é pecado realizar e escrever mentiras. Então, por isso, ele tende a sempre analisar os fatos e apresentar as informações, mostrando sempre os vários lados. Né? Então, ele não ignora fatos e momentos dramáticos da história da igreja nesses 2000 anos. Ele fala sobre, por exemplo, a Inquisição, fala sobre as Cruzadas, fala sobre tudo o que aconteceu nesses últimos 2000 anos. E por isso que ele foi considerado como um grande escritor e foi bastante aclamado na França como historiador, justamente pelo fato de que ele utilizou as várias técnicas e análises históricas visando entender a história da igreja desde o seu princípio até o momento mais recente. Infelizmente, o autor, Daniel Hopes, ele faleceu em 1965, então ele não cobriu esse período após o Concílio Vaticano II em diante, né? Mas a sua obra é grandiosa, ele demorou quase 20 anos para escrever toda essa coleção, né? E ele começou no seu primeiro volume a analisar especialmente os relatos bíblicos, né? Contrastando aquilo que poderia ser considerado como sendo fato e como sendo histórico, e depois ele foi apresentando um pouco sobre a vida de Jesus e depois a história da Igreja Católica desde o seu princípio até o momento do seu falecimento. Então é uma coleção muito interessante que vale a pena conhecer. Mesmo para quem não é católico, vale a pena a leitura, porque a Igreja Católica, como todos sabem, né, ela teve o seu papel e sua importância histórica para a consolidação e para a formação do Ocidente. Né? A Igreja, por exemplo, atuou muito no campo educacional, né, fundando as universidades, as escolas que nós conhecemos ali basicamente no século XIII, século XII, mais ou menos, né, depois de Cristo. E depois ela também atuou como instituição de caridade, promovendo aí, hospitais, dentre outras instituições como orfanatos, e é considerada atualmente como a maior instituição de caridade que não está vinculada a um governo propriamente no mundo. Né? São mais de 100 mil instituições que a Igreja Católica sustenta por todo o mundo, em se tratando aí de hospitais, como já mencionei, escolas, tudo aquilo que promove o bem social. Então, além desses fatores próprios da própria instituição mesmo, temos também a questão histórica. Né? A igreja exerceu um papel político, um papel muito importante em se tratando de organização dos estados, em se tratando também de disputas de poderes. Né? Tudo isso está relacionado ao histórico da igreja, que nada mais é do que a história do Ocidente, vista sobre essa ótica dessa instituição. Então,
nós iremos analisar cada capítulo dessas obras. Isso vai demandar aí uma série de análises, né? Vão ser vários anos, eu imagino, né? Analisar cada capítulo de mais de 10 volumes, cada volume tem mais de 300 páginas, né? Então vai ser um momento muito interessante para que todos possam compreender a história da igreja com a visão do Daniel Hopes, que é uma visão que é bastante interessante, né? Um leigo católico que tenha a mostrar os fatos de acordo com a historiografia, de acordo com o que a história apresenta sobre a Igreja Católica. E nessa coleção, ele inicia no primeiro volume, essa coleção que é chamada Coleção História Sagrada, né, que começa desde o princípio com a análise bíblica até o século XX, metade do século XX. No primeiro volume dessa coleção, nós temos aqui O Povo Bíblico, História Sagrada. Essa é uma edição publicada pela Livraria Tavares Martins, mas não foi publicada aqui no Brasil recentemente, né? É uma publicação de Portugal, de Porto, mas esse é o primeiro volume da coleção. Aqui, Daniel Hopes ele vai tratar sobre a Bíblia, especialmente sobre aquilo que é considerado como sendo fático, como sendo plausível, como sendo algo que realmente aconteceu. Naquilo que é controverso, daquilo que não se sabe se realmente aconteceu, o próprio autor vai demonstrar aspectos históricos, vai apresentar relatos e controvérsias historiográficas, né? Então é bem interessante a obra. Ele começa o seu relato histórico a partir do momento que nós temos com Abraão em diante, né? Então é um livro realmente muito interessante, vai ser o primeiro volume que nós iremos analisar no canal capítulo por capítulo, né? Então ele apresenta desde Abraão até o momento próximo ao nascimento de Jesus Cristo, né? Então são vários anos aqui, e ele apresenta inclusive tabelas comparativas no final do livro, né? Em se tratando de relato histórico, né? Então ele faz toda uma análise para demonstrar o quanto que aqueles relatos bíblicos poderiam ser apresentados na história. Então é uma coleção que realmente vale a pena, né? Nesse primeiro volume é o que nós iremos analisar aqui no canal. O segundo volume, nós temos aqui Jesus no seu tempo, o Daniel Hopes. Aqui ele vai analisar a figura e o momento em que Jesus Cristo viveu, né? Então ele vai apresentar os vários aspectos históricos e as várias controvérsias, as várias formas de se pensar naquele momento de Jesus Cristo, características do próprio povo e também especialmente daquela região. Então Jesus no seu tempo, que dá sequência justamente a esse volume aqui, né, que é o Povo Bíblico. Então esses dois volumes, né, o Povo Bíblico e Jesus no seu tempo, vão apresentar aqui a história de acordo com o que está relatado na Bíblia, apresentando sempre as controvérsias historiográficas da época, né? O Daniel Hopes ele foi bem preciso nisso, né? Inclusive ele fala sobre os milagres, quais são as várias visões que tem em relação aos milagres de Jesus Cristo, né? Então é bem interessante aqui esse volume que tem aqui mais de quase 700 páginas, né? Só tratando sobre o momento histórico e Jesus Cristo no seu tempo. Então esses dois volumes são os relatos relacionados à Bíblia, né? E depois ele continua dando sequência a essa ordem cronológica, né? Porque para o católico a história ela é linear, né? Ela não tem um início a partir de um determinado momento da história do ser humano, e sim ela tem um início desde o princípio, com a criação até o momento atual. A igreja ela pode ser considerada como atemporal nesse sentido, e ela tende a existir com a própria fundação de Jesus Cristo de forma institucionalizada. Então por isso que o Daniel Hopes ele começa aqui no seu primeiro volume agora da coleção História da Igreja, né? Então a história da Igreja de Cristo, nesse primeiro volume ele vai falar sobre a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, né? Então bem interessante. Temos o segundo volume que ele vai apresentar continuando e dando sequência ao primeiro volume, né? Ele vai apresentar aqui a igreja dos tempos bárbaros. Então, no primeiro volume ele fala sobre a história da igreja na antiguidade. Aqui ele já inicia no primeiro período da Idade Média. No segundo volume da Idade Média ele vai tratar sobre justamente as cruzadas. Então, a igreja das catedrais e as cruzadas. Então, dois volumes para tratar sobre a igreja católica durante a Idade Média e o primeiro volume para tratar sobre a igreja durante a antiguidade. E ele vai apresentando, como eu falei, todo
uma forma literária, né? E nós temos aqui os outros dois volumes, o volume 4º e o 5º, que tratam justamente sobre a igreja da Renascença e da Reforma, e o segundo volume também dando sequência a essa temática. É um momento também crucial na história da igreja, né, porque passou por uma série de controvérsias. Ele vai analisar nesses dois volumes aqui. Ainda dando sequência à história da igreja, temos aqui também a segunda parte, que ele trata sobre a igreja nos tempos clássicos, né, que ele reputa ser um momento histórico grandioso para a igreja, né, após a revolta protestante, a reforma protestante, da igreja dos tempos clássicos, nesses dois volumes. E por último ele trata sobre a igreja no período das revoluções, nesses últimos 3 volumes, né, começando aqui a igreja das revoluções, né, com a época das várias revoluções que ocorreram, né, por exemplo, a Revolução Francesa, dentre outras, e ele vai falando e tratando sobre isso nesses volumes aqui. Então veja que ele apresenta todo um histórico completo da história da igreja. Essa coleção é uma coleção que é considerada exemplar, tida muito em conta por seminaristas, por professores, por estudiosos, por historiadores no estrangeiro que gostam de analisar a história da igreja. Então é uma coleção que realmente vale a pena compreender e entender com profundidade cada capítulo justamente dessa coleção. Então eu espero que você possa me acompanhar nessa jornada. Vão ser vários anos, né, que eu vou demandar para analisar todos esses livros, mas que com isso nós iremos adquirir muita cultura, muita erudição quanto ao conhecimento histórico e especialmente quanto à compreensão da história da igreja. Então convide seus amigos que têm interesse por história da igreja para compreender esses momentos tão interessantes, né, ao longo de 2000 anos. E é isso, espero que você possa apreciar essa série nova aqui do canal, e se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, deixe nos comentários o que você acha dessa nova série. E é isso, vamos a essa análise da série de livros aqui do Daniel Hopes. Muito obrigado pela atenção.